Aqui estamos em um novo vídeo para o canal e eu queria falar um pouco com vocês sobre uma coisa muito específica, tá? A gente está num momento da história onde é muito difícil as pessoas terem consistência nas coisas que elas fazem, tá? Nas coisas que elas têm que fazer, nas coisas que elas têm que fazer para ir para o próximo nível, tá? Porque a maioria das pessoas sim faz o que deve ser feito ali no seu dia, vai para o seu serviço, faz o que tem que fazer na sua casa, mas realmente poucas pessoas fazem o necessário para ir para o próximo nível, tá? É, um, é uma questão muito difícil de ser compreendida. Tudo que está no externo, assim, tudo que não foi criado na sua cabeça é muito difícil de compreender. Por isso a gente tem que descompor para compreender. A gente descompõe as coisas para compreender uma por uma e logo a gente junta e cria um conceito dentro da nossa cabeça, tá? Assim como, por exemplo, esse café. Esse café, ele tá cheiroso, ele tem um cheiro. A gente capta as coisas através dos nossos sentidos. A gente puxa as informações através dos nossos sentidos e depois a gente dá um significado para elas. Depois a gente guarda isso dentro da nossa memória, dentro da nossa alma, tá? E a gente vai falar nesse vídeo especificamente sobre como a gente consegue viver em temporadas, tá? Assim como as séries que você costuma ver quando você está relaxado, uh, a gente tem que dividir a vida em séries. Em séries, não, em temporadas. É importante dividir a vida em temporadas. Eu testei várias formas de viver a minha vida e de levar a cabo, no dia a dia as coisas que devem ser feitas, tá? De várias formas. Estudei vários livros. Um deles foi. Tá, agora não vou conseguir pegar por os fones, mas está ali embaixo. Um, Cinco Hábitos. Cinco Hábitos é um livro muito bom. Muito, muito bom. Digamos que é um livro que eu gosto de chamá-lo completo, tá? Ele tem tudo. Ele tem muita coisa em relação a desenvolvimento pessoal e da sua empresa. Então, ele é um livro empresarial, mas é um livro para pessoas que querem evoluir, que querem ser mais proativas e realmente eficazes, como diz o livro, né? 5 hábitos das pessoas altamente eficazes. E nesse livro eu aprendi que muitas das coisas que a gente faz, elas têm que estar apontando para algo. Elas têm que apontar para alguma coisa. As pessoas altamente eficazes, elas sabem exatamente o que elas querem no futuro. Elas sabem exatamente o que elas devem fazer hoje para chegar onde elas querem chegar. Porque elas sabem onde querem chegar. A gente não pode ir para um lugar onde a gente não sabe onde é. Então, basicamente, eu queria te falar nesse vídeo como a gente ser constante para chegar nesse lugar. E uma dessas habilidades que eu descobri que são muito importantes é criar temporadas na sua vida. Mas como? Agora eu entrei em uma nova temporada, mas antes de te falar dessa nova temporada que eu entrei, eu vou te falar o seguinte. Eu já vivia com temporadas, em temporadas funcionando, trabalhando minha vida em temporadas. Só que eu não sabia identificar isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mudanças, tá? Gosto muito de mudanças e eu acredito que temos que ter um equilíbrio, um pouco de equilíbrio quando a gente fala nisso. Porque muita mudança, muito rápido, não vai te fazer prosperar. Porque realmente tu tem que ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos focado numa única coisa ali para conseguir prosperar, romper. E essa mudança, esse pular de galho em galho ou abrir caixinhas, vai te fazer tu entrar num bucle onde vai ser muito difícil sair. E eu entrei nesse bucle uma vez, tá? Entrei nesse bucle, mas basicamente foi isso em 2016, eu acredito que eu estava focado em estudar de tudo um pouco, e estudava de tudo um pouco, pulava de galho em galho e não aprofundava em nada. Tipo, aquele cara que estuda no Instagram, tá ligado? Aquele cara que estuda no Instagram, ele não aprofunda em nada, ele só
trabalha na superfície das coisas. E a gente tem que aprofundar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos na mesma coisa. E foi aí que eu decidi aprofundar. Aprofundar no desenvolvimento pessoal para me modificar. Modificar a minha mente, que eu sei que é possível. Então, eu comecei a trabalhar nesses ciclos, tá? Então, o que acontece? Esses ciclos aí, eu não sabia dar um nome temporadas para eles, mas eu fazia, por exemplo, 3 meses a mesma coisa. 3 meses a mesma coisa, 4 meses a mesma coisa. A mesma coisa no quê? Rotina. Levantar cedo, fazer o que eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa durante 3 ou 6 meses, tá? 3, 6 meses. Isso é viver por temporada. De 3 meses a mais e tempo indeterminado. Então, até quando? Até quando, digamos assim, eu vivia? Eu vivia até chegar no objetivo que eu queria ou até identificar que aquilo ali não prestou para mim. Porque tem coisas que não prestam para você. Eu não posso te dizer, faça isso, isso, isso e você vai chegar nisso. Não, porque tem coisas que dentro desses passos exatos, essa exatidão, ela funciona para mim, funcionou para mim e não quer dizer que ela funcione para você. Então, eu comecei a identificar que eu estava vivendo nesses ciclos agora. Agora, nesse momento que estou gravando esse vídeo, eu estava gravando uma história e disse, não, isso aqui não entra no story. Isso aqui não é superficial, isso aqui temos que aprofundar um pouco mais, temos que ir para outro nível, para o nível YouTube já. Então, as coisas que a gente vai identificando na vida, a gente tem que aprofundar para compreender melhor. E depois que passa o tempo, você olha para trás e diz, olha só, eu vivia dessa determinada forma, eu fazia isso, 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 e isso fez eu chegar aqui. Então, a forma que eu fiz em trabalhar com temporadas, dividindo períodos de tempo, onde eu vou fazer exatamente a mesma coisa planificada, ou seja, eu pego um papelzinho, escrevo no papelzinho exatamente o que eu vou fazer, boto na cola onde eu quiser, coloco onde eu quiser, mas eu tenho que ver e fazer passo 1, passo 2, passo 3, todas as manhãs fazer a mesma coisa, todas as noites a mesma coisa, todas as tardes a mesma coisa. Isso vai te fazer evoluir muito, muito. Sempre lembro de um vídeo que eu vi, eu acho que era do Joel J. Não me lembro, deixa eu ver. Eu acho que era do Joel J, assim. Acredito que seja. Mas se não é, dá no mesmo, porque tem a ver com ele também, né? Mas é o seguinte, quando você vê um atleta ultra profissional que chegou a ser campeão, ganhar medalha, etc, tá? Se você vê a rotina dele, você não aguenta nenhum segundo. A rotina dele é todo o dia a mesma coisa. Exatamente todo dia a mesma coisa. Levanta cedo, toma um café, vai treinar. Treina até um determinado horário, come alguma coisa, continua treinando. Acabou de treinar, faz exercício. Deita, dorme. A outro dia a mesma coisa. A excelência, ela ocorre quando a gente começa a colocar pressão na mesma coisa. Então, você tem coisas que tem que colocar pressão. Tem coisas que devem ter mais pressão de você. Uma pressão diferente, uma atenção diferente. Então é isso que eu quero trazer nesse vídeo. Viva por temporadas. Trabalhe com temporadas. Crie rotinas. Então, essa temporada eu vou fazer ela até quando? Até você cumprir determinado objetivo. Tá? Até você cumprir determinado objetivo, você não sai dessa temporada, cravado. A minha temporada agora é levantar cedo, às 5h30. Para mim, às 5h30 já é muito cedo, tá? Às 5h30 ali eu tô me levantando. Às 5h30 não, desculpa. Às 5h50, nem tanto, hein? 5h50 eu tô levantando e 5h50 eu tô indo direto para um banho frio, tá? 5h51 eu já tô num banho frio, completamente gelado, essa hora da manhã.
Depois eu venho aqui pro computador, pro escritório, onde eu estudo, eu profundizo nos meus estudos pessoais, tá? Que podem variar de muitas coisas. Eu organizo meus estudos de uma determinada forma, que possivelmente no futuro eu faça algum vídeo também explicando como eu evoluí tanto nesse tempo e como eu, de tanto estudar errado, consegui e aprendi a estudar certo realmente, aprofundizar nas coisas que eu tenho que fazer, como eu consegui, através da leitura, melhorar minha comunicação. Tudo isso aí você vai encontrar no canal, porque isso se trata de dominar as coisas. A gente está feito para dominar as coisas. E uma dessas coisas tem que ser nossa mente. Tem que ser o nosso intelectual, nosso conhecimento. A gente tem que dominar o conhecimento. E eu levanto cedo, eu faço isso, depois eu vou acompanhar minha namorada, depois eu vou trabalhar, depois eu volto, tá tudo exatamente a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Mas principalmente eu não coloco muito na balança as coisas que a gente já faz normalmente. Por exemplo, eu vou colocar aqui, eu vou ir no trabalho. Temporada 1, vou ir no trabalho de tal hora, tal. Não, isso aí não vai entrar, porque já é uma coisa que você já faz e tem que fazer ainda, porque a conta vem. A conta da luz vem. E você tem que pagar. E aí o que acontece? Você tem que colocar as coisas que entram naquele horário livre, tá ligado? Naquele horário onde você pode dormir. Naquele horário onde você faz as coisas que todo mundo faz. Assiste filme, roda Instagram, todas essas coisas que não te levam a lugar nenhum. Ou naquele momento onde você vai decidir entrar numa nova temporada, que você vai focar para conseguir melhorar, aumentar o seu nível de conhecimento, para possivelmente no futuro você subir de nível. Porque não dá para subir de nível hoje. É uma constância. Lembra sempre daquele atleta. Se você vê a vida do atleta é sempre a mesma coisa. Ele está sempre na mesma temporada. Pode variar um pouco a alimentação, pode variar um pouco o horário, mas ele está sempre na mesma coisa. Então, as temporadas, elas funcionam parecido dessa forma. A gente coloca um objetivo, eu vou chegar até esse objetivo, até lá eu não vou parar. A próxima temporada você vai adaptar e você vai pegar coisas de outras temporadas, assim como eu fiz. Eu criei temporadas anteriores que eu identifiquei que em mim estudar cedo é muito melhor do que estudar de noite. Isso serve para mim. Assim como tem coisas que servem para você, mas eu não posso te dizer o que exatamente serve para você. E nem você sabe dizer o que exatamente serve para você se você não testar. Por isso que eu te convido para você testar. Entre numa nova temporada. Faça hoje a sua primeira temporada. Temporada 1. Faz pouco eu fiz isso. Eu não sabia identificar nem como funcionava. Faz pouco tempo eu fiz isso. A minha primeira temporada acho que foi em dezembro agora. Em dezembro de 2024. E agora estou na minha segunda temporada. Nomeada temporada. Então, faça isso. E você vai ver grandes melhoras. Grandes melhoras na sua vida, grandes melhoras em todas as áreas que você desejar focar. Porque onde você focar, aí você vai aprofundar e não vai ser aquele cara que estuda no Reels, tá? Aquele cara que estuda no Stories, que estuda no Instagram. Você tem que estudar no YouTube. E para você estudar e dominar sobre todas as coisas, me segue nesse canal. E nunca se esqueça, se você quer ser um dominante, decida.